Fala aí, turma, beleza? Aqui é o Tony. Hoje eu vou tratar com vocês sobre um assunto que é de fundamental importância dentro da agricultura, que é sobre adubação, né? Então, é um tema que é um pouquinho mais complexo, a gente leva alguns anos para aprender isso na faculdade, depois a gente sai, começa a trabalhar, começa a fazer nossos testes e vê que é mais complexo ainda, né? Então, por isso, eu vou pedir que vocês fiquem até o final do vídeo, se esforcem um pouquinho. Não tem como eu fazer um vídeo mais curto do que eu deixei esse vídeo de hoje, né? Aqui eu vou falar para vocês sobre pH, sobre calcário, sobre qual adubo utilizar, quando utilizar cada tipo de adubação, né? Então vamos lá. Sem enrolação, vamos dar uma olhada lá no que é mais importante para vocês. Eu deixei aqui, gente, uma apresentação de slide que eu vou ir mostrando para vocês. Então, esse tema, Simplificando Agro, é o nome do meu trabalho, vamos dizer assim, né? E é como que eu quero tratar com vocês. Então, eu separei algumas informações aqui para mim ir passando para vocês. Então, vamos lá. Aqui, gente, a primeira foto que eu deixo para vocês tá falando assim: adubação é a base de tudo. Só dar uma ajustada aqui na minha câmera que daí fica melhor. Então, porque não tem como, de maneira alguma, a gente pensar em trabalhar com alguma cultura, qualquer coisa, qualquer planta, seja pastagem, seja lavoura, seja hortaliça, não importa. A adubação é a base de tudo. Não adianta defensivos, não adianta fungicida, inseticida, tecnologia alta, não sei o que lá tanto, se não entender como que a adubação funciona, né? Então vamos lá. Primeira coisa, gente. Eu, como falei, tenho um pouquinho de paciência que eu preciso fazer essa introdução para vocês acompanharem o assunto, né? Então, antes da gente falar da adubação, eu quero que vocês entendam como que as plantas se alimentam, né? Assim como nós, humanos, os animais precisam comer, as plantas também precisam comer, né? E por aonde que isso aqui vai entrar? A planta come pela raiz, né? Então, toda adubação é necessário que ela esteja no solo. Aí vai abrir para um questionamento que eu já vou responder para vocês. Daqui um pouquinho a gente já vai falar sobre isso. Mas não adianta fazer nutrição foliar se não tiver adubação equilibrada e suficiente no solo, tá bom? Isso aí. Não que o foliar não funcione, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas se no solo não tiver, não vai resolver, né? A gente aduba o solo e o solo aduba as plantas. Eu estou falando assim, tipo, adubar, adubação, essas coisas de um jeito mais simples que é mais fácil de entender, né? Mas isso aqui é um tema bem mais complexo. Outra coisa, para vocês nunca mais esquecerem, associem a nutrição do teu solo como se fosse a tua conta corrente, a tua conta de salário lá do mês, né? Então você faz um depósito e vai gastando. Vamos dizer que você receba um salário, que você entrega a sua mercadoria no final da safra e recebe o pagamento. Então entra esse dinheiro na tua conta e você vai pagando boleto, pagando prestação, pagando uma nota, pagando uns defensivos, um adubo, alguma coisa assim, vai gastando. No solo a mesma coisa. A gente faz a adubação, inicialmente faz uma adubação de correção, depois a gente faz as adubações de manutenção e as plantas vão gastando. As plantas vão tirando esse adubo que você colocou. Por isso que a gente precisa repor. Se acabar o dinheiro na tua conta, e você tem boleto para pagar, não consegue pagar. Aqui mesma coisa, acabou o nutriente que estava no solo e não tem mais, a planta não cresce, não vai se desenvolver. E lá no solo não tem cheque especial que ela possa utilizar ainda, né? Então acabou, parou de produzir, simples assim. Aqui, voltamos lá. Então, a adubação foliar funciona, sim, mas ela não consegue resolver problema. É igual você pensar em você manter uma pessoa doente se alimentando só pelo soro, vamos dizer assim, né? Ou manter uma pessoa viva se alimentando só pelo soro. Não tem como, ela precisa comer, precisa fazer digestão, precisa absorver todos os nutrientes, não tem como você colocar o tempo todo, só via o soro, né? É para uma emergência. Aqui o foliar, mesma coisa. Ele vai te dar vai te dar um suporte num momento muito específico, mas ele não vai resolver tudo, né?
Continuando. Então a dúvida aqui continua, como que eu vou adubar? Que o Tony está só enrolando e não falou ainda como que eu vou adubar, né? Primeira pergunta, você sabe quais os nutrientes que a planta precisa? Né? Ah, é muito fácil eu chegar aqui e dizer use tantas gramas de 4,14,8, tantos quilos de esterco por metro quadrado, alguma coisa assim, né? Mas e daí, o que que tem nisso aí, né? Então vamos dar uma olhada. Aqui estão todos os nutrientes que a planta precisa para ela crescer e se desenvolver, né? A gente chama eles de macronutrientes, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, que vem do NPK, entendeu? Lá do 4,14,8 é NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, né? E o cálcio, magnésio e enxofre, que vão vir de onde? Se for de uma fonte externa, do calcário e do gesso, né? Ou qualquer outra fonte que entre cálcio, magnésio e enxofre, que são os macronutrientes secundários. E aí a gente tem os micronutrientes. Aqui eu tenho ferro, cobre, manganês e zinco, que são os micronutrientes com carga positiva, boro, cloro e molibdênio, que são os micronutrientes com carga negativa. Então são 6 macros, 7 micros. Isso aqui é o básico da parte da fertilidade, né? Que você precisa entender que sem um deles, apenas um deles que esteja deficiente ou na ausência, a planta não consegue completar o ciclo dela. Então por isso que eles são essenciais, que eles são obrigatórios, que eu preciso ter todos eles. Faltou um, não consegue se desenvolver. E aí a gente tem alguns nutrientes que são benéficos, né? Por exemplo, o silício, que vai ajudar a engrossar a folha, deixar a folha mais dura, deixar a planta mais resistente, né? O cobalto, que vai ajudar, por exemplo, numa fixação biológica lá numa leguminosa. O níquel, que é ativador enzimático. Mas assim, qualquer elemento químico que seja benéfico, ele não é obrigatório, mas os macro e os micros são obrigatórios. Então vamos para frente. E além disso, gente, o solo nosso tem características físicas e químicas que já são do material de origem e formação dele. Então tem algumas coisas que a gente não pode mudar no nosso solo e outras que a gente pode melhorar, né? Por isso que a gente precisa fazer esse resumo, vocês precisam entender isso. Não é simplesmente 50 gramas de 4,14,8 por planta no Brasil inteiro, né? Então tem características de solo muito diferentes dentro do nosso país, solos diferentes, CTC, material de origem, teor de argila, teor de areia, silt, né? Quantidade de matéria orgânica que é fundamental. Quanto mais matéria orgânica você colocar no solo, melhor ele fica, né? Continuando. Então, quando a gente vai corrigir um solo, antes de falar da adubação, a gente precisa olhar primeiramente para o pH do solo. Por isso que um agrônomo sempre vai pedir para vocês fazerem uma análise de solo. Assim como um médico vai pedir para vocês fazerem um exame de sangue, eu preciso de uma análise de solo para me entender como que a tua área tá, né? Então veja esse gráfico aqui comigo. Ó, essa linha vermelha, a primeira linha que está descendo aqui, está falando do alumínio. Aqui embaixo a gente tem o pH do solo, que está aqui marcado de 4,5 a 9, né? E a faixa de pH ideal para a maioria dos nossos solos brasileiros é de 6 a 7, ou de 5,5 a 6,5 ainda a gente fica dentro dessa faixa ideal. Não pode subir muito, que faz uma bagunça na liberação de todos os nutrientes. Não pode cair abaixo de 5,5, porque começa a aparecer alumínio, que foi o primeiro que eu mostrei aqui, que é extremamente tóxico. Então fez análise de solo, viu que tem alumínio no solo, quer dizer que teu solo está ácido e o alumínio não está deixando tuas plantas se desenvolverem. Algumas plantas toleram a presença do alumínio, mas pode ter certeza que se você tirar ele de cena, ela vai se desenvolver muito melhor. Mas essa imagem aqui, gente, depois quem quiser dar uma olhada mais com o tempo, dá uma pausa no vídeo e ver o que acontece com todos os nutrientes que estão escritos aqui. Então, todos os macros e todos os micros sofrem influência do pH, né? Aí, quando a gente vai corrigir o calcário, eu coloco calcário. Calcário vai corrigir a acidez do solo e fazer subir o pH. Só calcário, né?
Gesso não corrige pH. Gesso é fonte de cálcio e fonte de enxofre. É ótimo, gesso é excelente, não estou dizendo que não funciona, mas não é para corrigir pH. Colocar calcário granulado, calcário líquido, não sei o que, qualquer coisa que queiram inventar para vocês fazerem, não vai resolver tão eficiente quanto o calcário normal, a granel, que coloca toneladas por hectare. Pensem bem, um vendedor te procurou e ofereceu um calcário líquido que você vai usar 2 litros lá do produto. Se o calcário normal eu ia usar 5, 6 toneladas, como que 2 litros vai resolver, né? Então fique esperto com esse tipo de coisa, né? Então, além de ser fonte de cálcio e de magnésio, o calcário vai ter o carbonato, né? Ele é carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Aí pode ser calcítico, dolomítico, magnesiano, depende da situação que o teu solo tá, a gente escolhe qual calcário que vai ser utilizado, né? Mas quem vai corrigir o pH é o carbonato. Então é o CO3 que entra na fórmula ali do calcário, que vai reagir com o hidrogênio que está lá no teu solo, vai liberar CO2 e depois de um processo químico lá, ele vai formar como se fosse água. Formar água para tirar o hidrogênio do teu solo, deixar menos ácido, e nesse momento onde o solo vai ficando menos ácido, ou seja, tem menos hidrogênio solto na solução do solo, ele também melhora a liberação dos nutrientes. Esse alumínio que estava ocupando as vagas lá da CTC, que podia ser ocupado por cálcio, magnésio e potássio, esse alumínio sai, então o solo consegue armazenar mais nutrientes e menos alumínio e hidrogênio. Só que ele precisa continuar um pouquinho ácido, por isso que a gente vai só até 7, no máximo, né? Então eu sempre trabalho de 5,5 a 6,5, fico subindo e descendo nessa faixa, né? Então beleza. Entendendo isso, quem tiver dúvida, vai deixando ali deixa nos comentários que eu explico melhor, né? Então vamos continuar. Aqui a gente ainda tem